Em meio à escalada de conflitos e também ao envio contínuo de armamentos para aliados estratégicos, cresce o debate sobre a capacidade dos Estados Unidos de manter estoques militares suficientes para sustentar guerras prolongadas. Declarações recentes do presidente Donald Trump exaltando o poder bélico norte-americano e afirmando que guerras podem ser travadas por tempo indeterminado reacenderam discussões sobre limites logísticos, industriais e também estratégicos. Qual seria ou qual será a capacidade dos Estados Unidos? O Paulo Filho, ele é coronel da Reserva do Exército, analista do Centro de Estudos Estratégicos e doutorando também em Relações Internacionais e é quem nos ajuda a entender tudo isso. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Luara. Como vai? É um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal do SBT. Muito obrigada por sua disponibilidade. Já começo trazendo para você aqui que Trump afirmou que a guerra deve durar, começou falando, pelo menos 4 semanas, depois subiu para 5 semanas. Mais recente, ele falou que não tem como estipular um prazo. Podemos falar até quando os Estados Unidos eles conseguem se estender aí nesse período de guerra com o que eles têm de armamento? Luara, é muito difícil saber exatamente quanto tempo os Estados Unidos conseguem manter o atual esforço de guerra em face dos ataques que o Irã tem realizado a diversos países do Golfo. Então, a estratégia que o Irã adotou é de atacar o máximo de alvos espalhados, pela região do Golfo Pérsico, diferentes países, justamente para levar o caos àquela região e forçar ao máximo esse aspecto, que é o aspecto logístico que você apresenta. Os Estados Unidos enviou para as diversas bases da região sistemas de defesa antiaérea, sistemas antimísseis, que são sistemas Patriot, de média altura, os sistemas THAAD de alta altura, Cada míssil desse é um míssil caríssimo e leva um bom tempo para ser fabricado. Os estoques americanos começaram a ser testados com o início da guerra da Ucrânia, há 4 anos atrás, nas guerras do ano passado, na guerra de 12 dias entre Israel e o Irã, esses estoques foram mais uma vez utilizados e agora novamente. Evidentemente que esses estoques são finitos, há uma quantidade lá estocada. Os Estados Unidos é a maior potência militar da história, tem enormes quantidades de mísseis, foguetes e drones, mas não esperava, talvez não esperasse um esforço tão prolongado. O presidente Trump já anunciou medidas para acelerar a produção, já deu declarações dizendo que vai cobrar das fábricas de armamento norte-americanas que acelerem a produção de munições, diz que vai gastar 25 bilhões de dólares para acelerar essa fabricação, mas está sendo testado. É um desafio que nós vamos acompanhar. Todos os analistas de estudos militares, de ciências militares, estão prestando bastante atenção nessa capacidade americana, em especial os chineses, que são os seus maiores adversários, Eles estão certamente observando com uma lupa essa capacidade de produção norte-americana. Mas, Paulo, os estoques de munição e também de mísseis, eles são suficientes para conflitos simultâneos? É o que nós vamos descobrir, Luara. É lógico que quando você faz um planejamento para uma operação militar como essa, você leva em consideração os estoques existentes, há uma previsão da durabilidade do conflito. Você mesmo citou no início da reportagem que o presidente Trump vem estendendo essa duração do conflito. Talvez eles não esperassem tamanha resiliência iraniana, que os iranianos continuassem, aí estamos hoje no 5º dia, os iranianos continuassem com capacidade de lançar ataques a toda a região, mas eles fizeram um planejamento e as Forças Armadas americanas são muito competentes nesse aspecto. Mas é impossível saber por quanto tempo vão durar esses estoques. Claramente, os estoques americanos tendem a durar muito mais do que os estoques iranianos. O Irã tem uma capacidade muito menor que os Estados Unidos de produção de armamento.
Certamente as fábricas iranianas estão todas sendo atacadas, as fábricas, os depósitos de munição. Então, no momento em que os estoques iranianos terminarem, a guerra tende a arrefecer, não vai haver mais necessidade do emprego do armamento americano, porque não vai haver armas a serem abatidas, né? Então, nesse momento vai terminar essa fase da guerra, essa fase de trocas de tiros, de salvas, de mísseis, foguetes e drones, e talvez a gente passe por uma outra fase da guerra, uma fase de uma guerra assimétrica, de uma guerra não convencional, em que esses mísseis sejam menos utilizados. Certamente, comparando-se os estoques americanos e iranianos, os estoques americanos são muito superiores, então eles devem resistir a essa capacidade. Você me pergunta se eles são capazes de atender guerras simultâneas, né? Se houvesse, por exemplo, uma crise em Taiwan nesse momento e os Estados Unidos precisassem mandar tropas lá para o Sudeste Asiático, talvez esses estoques passassem a ser mais raros, né? O próprio presidente Zelensky da Ucrânia mostrou preocupação com isso, porque ele depende da venda de munição americana, que é comprada por intermédio dos europeus, e o presidente Zelensky está preocupado com os efeitos da guerra no Oriente Médio, da guerra no Irã, sobre as possibilidades de compra de munição para a guerra da Ucrânia. Por outro lado, o Irã era um fornecedor de drones para a Rússia. Certamente esse fornecimento de drones foi interrompido para a Rússia também. A questão de fabricação de munição é uma questão muito séria. Nesse momento, o Reino Unido já decidiu que está construindo 6 fábricas novas de munição. Todos os países europeus, com a guerra da Ucrânia, se deram conta que precisavam voltar a produzir munição em grande quantidade e está havendo um esforço muito grande na Europa nesse sentido. A Alemanha, por exemplo, de todo o enorme investimento que ela está fazendo em defesa, cerca de metade desse investimento é justamente para comprar munições, né? Que é um item caro, é um item de difícil fabricação e é um item muito escasso no mercado. É um problema logístico sério para todos os exércitos do mundo. Eu estava falando com você, Paulo, sobre a escalada de tensão, outros países que se envolveram e como fica o armamento e também fornecimento de armas de países estratégicos que estão se envolvendo também nessa escalada de tensão. O que nós podemos esperar daqui para frente diante dessas tomadas de decisões, dessas estratégias que estão sendo adotadas? Luara, nós estamos vivendo um momento de maior conflitividade no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca houve tantos conflitos ao mesmo tempo, conflitos de alta intensidade entre países. Então nós estamos, como você disse, assistindo a guerra da Ucrânia já entrando no seu 5º ano. Nós estamos vendo a guerra agora entre Irã, Estados Unidos e Israel, mas que não são só esses países, envolvem ali 7, 8, 9 países na região. Tivemos há pouco tempo um conflito entre Índia e Paquistão, um conflito curto. Está nesse momento acontecendo uma guerra na outra fronteira do Irã, do outro lado, né? Na Ásia, entre o Afeganistão e o Paquistão. A África tem inúmeros conflitos em andamento, né? Então essa era de conflitividade força, né, todos os países a uma corrida armamentista. Os países chegam à conclusão que eles não podem depender de outros, né, para garantir a sua segurança. Por exemplo, todos esses países do Golfo, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, eles dependem quase que exclusivamente das defesas que são fornecidas pelos Estados Unidos, né? Pelas munições, pelos mísseis antiaéreos, que são de baterias norte-americanas e que são fornecidos, são comprados das mesmas fábricas, né? Então o cobertor é curto. Se os Estados Unidos precisarem, esses países não vão ter acesso. Então isso provoca essa corrida armamentista e nós temos visto vários países aumentando sensivelmente seus investimentos em defesa e aumentando as chamadas bases industriais de defesa de cada país. Munição é um item estratégico que tem que ser fabricado pelo próprio país para que ele não dependa de terceiros. Um mundo muito mais conflituoso, um mundo muito mais complexo, né? Um mundo em que as instituições multilaterais como a ONU, por exemplo, não conseguem mais mitigar os conflitos, não conseguem mais resolver os conflitos pela diplomacia. É um mundo em que as indústrias de armamento
venderão como nunca, né? E serão demandadas a produzir, a fabricar como nunca. Então, essas são as consequências nesse campo logístico, né, da entrega de munição e armamento que essas diversas guerras têm ocasionado. Paulo, eu sei que é muito curioso a gente falar do estoque de armas dos Estados Unidos, falar de qual é a capacidade também do Irã, mas eu quero aproveitar a sua experiência e trazer a fala do nosso ministro da Defesa, o Múcio, que ele voltou a falar sobre a necessidade de investimentos em defesa aqui no Brasil. Hoje, qual é a realidade do Brasil? Nós sabemos que somos um país que não tem relações diretas com conflitos, com guerra, mas é algo que acaba gerando um debate diante do cenário que nós estamos vendo mundo afora. Qual é hoje a realidade em defesa do Brasil? Que tipo de investimento precisa ser feito? A realidade, Luara, é que o Brasil, embora seja hoje a 11ª economia do mundo, está muito abaixo da média global de investimentos em defesa. Aliás, está abaixo até mesmo do investimento em defesa da América do Sul. Em relação ao percentual do PIB, o Brasil é o 7º colocado na América do Sul em investimentos em defesa, e aqui nós temos 12 países na América do Sul. Então, nem mesmo em relação aos nossos vizinhos, nós temos vantagem. O Brasil investe em torno de 1% do seu produto interno bruto em defesa e a média global aí está acima de 2%. Você falou, né, que o Brasil é um país pacífico, um Brasil que para a população em geral não aparece, né, como uma prioridade, graças a Deus, né, nós não temos inimigos, como muitos países do mundo têm inimigos, mas as coisas nas relações internacionais, nessa convivência entre países, elas nem sempre são previsíveis, né? Quando que a Dinamarca, por exemplo, poderia prever que os Estados Unidos iriam dizer que iriam tomar para si a Groenlândia, né? Aqui, um vizinho nosso, a Venezuela, os Estados Unidos vieram aqui e simplesmente tiraram o presidente do país do poder. Não importa se a gente considera ou não o Maduro legítimo, eu o considero ilegítimo, né? Ele fraudou as últimas eleições, ele era um ditador, mas o fato é que, pelo poder militar de uma potência extra-regional, um presidente da República foi retirado. O Brasil tem inúmeras riquezas a defender. Nós estamos falando de um mundo que está caminhando para, por exemplo, a escassez de água. O Brasil tem enormes riquezas em água, né? Tem abundância de água. O Brasil tem o 2º maior produtor de minerais de terras raras, que são muito necessárias para as modernas tecnologias. O Brasil tem a maior diversidade do planeta. Então, quem garante que daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos, uma potência extra-regional qualquer, e eu não me refiro a um país específico, pode ser qualquer país, não queira, pela mão militar, se apossar das riquezas, por exemplo, do Brasil? E nós temos que estar preparados. Como nós estamos conversando aqui, produção de munição, estoques de munição, não são coisas que você consegue adquirir em uma semana, em um mês, nem mesmo em um ano. Leva 5, 10 décadas, né, para você se proteger, construir um poder militar capaz de proteger os interesses do Brasil. Então é urgente, né, que a sociedade brasileira se debruce sobre esse assunto. É muito importante que programas como esse seu aqui deem espaço para que a gente possa conversar sobre isso, para que a reflexão sobre assuntos de defesa ela seja feita com mais intensidade pela sociedade brasileira, para que ela chegue aos políticos, né, para que eles tomem as decisões necessárias para que exista um maior investimento. Não é possível que o Brasil, que é a 11ª economia do mundo, invista menos do que a média sul-americana em defesa. Nós temos que aumentar bastante os investimentos nessa área. Excelente, nós conversamos com o Paulo Filho, ele que é coronel da Reserva do Exército, analista do Centro de Estudos Estratégicos e também doutorando em Relações Internacionais. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo e assim, conversando com quem entende, a gente consegue compreender melhor a dimensão disso tudo e pensar também no futuro. E ninguém quer guerra, mas infelizmente o mundo está direcionando para esses interesses e a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. É melhor prevenir, se precaver de uma situação de guerra, de conflito.
Muito obrigada, Paulo. Seja sempre bem-vindo. Bom dia para você. Foi um prazer, bom dia.